tudo bem? Como que estão? Chegou a hora da gente mudar um pouco o nosso papo sobre agronegócio. Hoje nós vamos falar um pouco mais de coisas boas. Nós falamos até agora muita incerteza, muito risco, muito problemas que ocorrem na produção agropecuária. Só que hoje nós vamos tratar um pouco não só de análise de mercado, mas nós vamos tratar sobre estratégias de posicionamento. Tá, meu nome é Jailton, sou professor da disciplina de Marketing e Mercado Agrícola. Nós vamos trabalhar sobre o mercado e o panorama do agronegócio no Brasil, tá certo? Na sala de hoje. Então, nas unidades anteriores, nós vimos muita coisa sobre comercialização, sobre conhecimento dos mercados agrícolas, falamos um pouco sobre mercado e futuro, mercado de opções, falamos também sobre planejamento de inserção em mercados, tá? Hoje nós vamos mudar para estratégia de posicionamento. Então, hoje nós vamos falar sobre a evolução, sobre o progresso, sobre o potencial produtivo do agronegócio do Brasil. Tá? Então, hoje nós vamos falar mais de coisas boas. Até agora a gente falou muita coisa de risco, muita incerteza, muita insegurança, muito problema. Então, nós vamos ver que não é só isso. Agora temos o outro lado da moeda. Vamos virar um pouco essa página e vamos tratar do nosso potencial, do nosso panorama produtivo. Tá? O objetivo da nossa aula é desenvolver um domínio do conhecimento sobre a qualidade e a apresentação dos produtos e também do processo de industrialização, um pouco industrializado, principalmente as commodities. E nós precisamos, para isso, elaborar cronogramas de atividades, fazer um planejamento, utilizar instrumentos de marketing. E o Brasil tem feito muito isso, tem feito muito a utilização de instrumentos de marketing, tem divulgado muito o produto, nossa produção brasileira. Tá? E aí vem a pergunta, como está a distribuição de produtos no mercado agropecuário? Como que estamos fazendo? Como que estamos lidando com isso? Será que vai faltar? Será que vai sobrar produto no mercado? Precisamos avaliar, precisamos analisar e a gente vai dar uma olhadinha como está hoje, tá? Então, nós temos que saber isso aqui. Para saber se vai faltar ou se vai sobrar produto no mercado, isso vai depender de muitos fatores da oferta, muitos fatores da demanda, a produção e o consumo mundial. Nós temos que estar cientes como está acontecendo, qual o planejamento, quantidade que está sendo produzida, quais os mercados que estão consumindo mais, quais os estoques existentes nos países que compram, nos países que produzem, as políticas de subsídios e acordos entre os países, entre os blocos, então, as trocas de produtos, a movimentação, a distribuição. Temos também relatórios sobre as áreas cultivadas e a previsão de safras em todos os países ao redor do mundo, as tendências tecnológicas, aumento de produção, condições climáticas que afetam também bastante, às vezes a previsão é uma, mas no final das contas ela acaba sendo inferior ou até superior do que foi previsto. Depósitos, armazenamento, logística, tudo isso influencia. E também os preços relativos dos produtos substitutos. Quando um produto tem uma variação muito alta de preço, o consumidor acaba sendo atraído por outros produtos que vão substituir aquela matéria. Às vezes é um cereal, um carboidrato, pode ser uma proteína. Se o preço está muito alto, o consumidor vai sair daquele produto e vai comprar um outro para substituir. Tá? Então, nós estamos aqui dentro de uma situação bem atualizada. Estamos focando no G20. O G20 vai tratar essencialmente agronegócio. O G20 desse ano está discutindo tudo que nós temos no agronegócio. Olha a importância desse nosso setor. Então, os 4 pontos fundamentais do problema do mundo que estarão sendo discutidos no G20. Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e diversidade de renda. Como falamos de segurança alimentar, nós temos que falar sobre uma série de coisas. Temos que falar primeiramente, sobre a necessidade de alimentarmos. Todo mundo precisa de alimentação. Depois temos que falar sobre as doenças, temos que falar sobre os pesticidas, sobre os produtos que são colocados na produção, temos que falar sobre licenças, sobre análises antes de colocar no mercado. A segurança energética, falamos um monte de coisas, atualmente precisamos de economia de energia. Temos a nossa biomassa, são produtos produzidos na agropecuária.
Mudanças climáticas têm sido frequentes as discussões a respeito disso, e nós precisamos compactuar, precisamos participar dessa discussão. E diversidade de renda. O mundo todo tem problemas de distribuição inadequada ou ineficiente da renda entre as pessoas, tá? Então, muita gente passando fome, pelo outro lado, pouca gente com muito dinheiro. Não é isso, não é dividir quem tem mais rendas, mas nós precisamos de alimentar a população no mundo todo. Nós precisamos de uma alimentação que consiga dar a necessidade diária de calorias que as pessoas precisam. E a produção agropecuária está inserida nisso, está contribuindo demais ao longo dos anos para que isso aconteça. Então, o G20 vai discutir uma série de fatores, principalmente a parte da produção de alimentos, que é o nosso foco principal. Então, mas aonde que nós vamos resolver esses problemas? Os principais problemas, esses 4 problemas que eu acabei de citar, eles estão essencialmente sendo resolvidos pela agropecuária, através dos alimentos, produção de energias, produção de fibras, dentro do cinturão tropical do planeta. Por quê? Porque no cinturão tropical do planeta existe terra disponível, há muito espaço para crescimento, há muita terra que ainda pode ser plantada, pode ser explorada, a produção pode ser ampliada no mesmo espaço que já vem sendo cultivado. Por quê? Porque ainda existe tecnologia baixa. Muitos países ainda produzem pouco, sendo que poderiam usar técnicas e tecnologias, modelos e manejos diferenciados e poderiam aumentar a produção. Tá? Então, no cinturão tropical do planeta, existe terra disponível, existe tecnologia baixa ainda. Então, não é a melhor tecnologia do mundo que é aplicada nesse cinturão. Então, há espaço para desenvolvimento. Ah, mas professor, aonde que fica, o que é esse cinturão? Vamos verificar nesse mapa aqui, ó. O cinturão tropical do planeta é uma faixa de espaço entre os trópicos, entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e entre o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. E olha ali onde estamos. O Brasil, em sua maioria, a maior parte dele, está dentro desse cinturão tropical. Então, nós fazemos parte, o país que tem maior quantidade de terras dentro desse cinturão. Ah, mas por que que o cinturão é importante? É por causa da sua temperatura, sua média de temperatura, média de chuvas e umidade durante o ano. Então, ele permite a produção agrícola, permite a produção agropecuária, permite o desenvolvimento das plantas com maior facilidade. Então, não é igual em outros espaços que, algumas épocas do ano, é impossível você ter uma produção ou uma plantação desenvolvendo. Então, a temperatura mais elevada, com umidade, ela é um fator que ajuda a maioria das plantas. Então, esse cinturão é o principal produtor de alimentos no mundo. O restante, as zonas temperadas norte e a zona temperada sul, já não é tão produtivo. Então, nós temos que apostar nesse cinturão tropical para que a gente consiga trazer produção adequada para alimentar o resto da população do mundo. Pelo outro lado, vimos aí algumas aulas anteriores, temos visto também na internet, divulgações, que as pesquisas indicam que até 2050 a população mundial do planeta terá aumentado em 2 bilhões de pessoas. Então, 2 bilhões de cabeças a mais desfilando pelo planeta Terra e precisam de alimentos. Então, nós temos que aumentar a produção, não para toda essa gente, mas para atender a maior parte delas, que o Brasil é um dos principais produtores de alimentos no mundo hoje, certo? Então, olha aqui a nossa oportunidade de desenvolver ainda mais. Mas, sim, mas ainda mais porque onde nós estamos hoje. Eu vou passar aqui uma sugestão de um vídeo. Uma das opções, oportunidade de emprego, mundo do trabalho, uma opção de renda, não depende de grandes áreas, que é o mercado bilionário das flores. Então, cidade de Olambra, São Paulo, é um exemplo disso. É o maior da América, então a gente pode ver no vídeo. 70% das flores produzidas
em São Paulo são distribuídas para o Brasil. Então, a maior parte das flores vendidas no Brasil todo são produzidas em Olambra, São Paulo. Então, essa é a importância desse mercado. A gente pode ver nesse vídeo. Então, eu vou disponibilizar o vídeo para todos verem em casa. Tá? E o nosso agro de hoje como está? Temos aqui uma fonte, que é a CNA Brasil, um share muito atualizado. Nós temos aqui 6 produtos principais da nossa exportação. Olha aqui a quantidade. Nós somos o maior exportador mundial hoje de soja, de café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina. Olha a quantidade. Então, o mercado mundial só de soja, 58,2% do mercado é brasileiro. O Brasil é o maior exportador do mundo de soja, maior produtor de soja do mundo. Café também é maior produtor e maior exportador. 30,8% da produção, da exportação mundial é do Brasil. O Brasil é o maior produtor. Suco de laranja, olha aqui, 3/4 da produção da exportação mundial de suco de laranja é o Brasil que faz. É muito suco de laranja. A gente não tem noção do que é essa quantidade. Então, assim, olha a importância desse nicho. Sobre açúcar, somente o açúcar, sem falar no etanol, que também é muito importante, 48,2% da produção da exportação do açúcar é feito pelo Brasil. Isso para o mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. Para o mundo todo. Carne de frango, 35,5%. 1/3 da produção, da exportação de frango do mundo é o Brasil que faz. E 24,6%, 1/4 da carne bovina exportada no mundo todo, é exportada pelo Brasil. Então, o segundo maior produtor mundial de proteína de frango e bovina. Então, olha o panorama nosso, onde nós chegamos, onde nós estamos hoje. Assim, são números muito relevantes e nós temos essa noção do que é pelas nossas notícias que a gente vê todos os dias. Então, aqui, sobre a produção brasileira de grãos, tem esse gráfico aqui, que foi feito pela Conab. Então, a fonte é lá no site do governo. Fonte confiável, atualizadíssima, está já com a previsão da safra deste ano. Saiu aqui 2023-24. Apesar de ter dado uma queda, mas ainda é positiva a nossa linha aqui a respeito da produção. Vamos acompanhar. Desde 90 até hoje, 2024, década de 90, nós temos aqui, passaram 30 anos desse acompanhamento, desse gráfico. Então, nós começamos aqui na área plantada, no nosso gráfico verde. Começou com 38 milhões de hectares em 1990. Hoje, nós temos 80 milhões de hectares de área produzida. Na verdade, eu vou ser bem sincero para falar, são 60 milhões, mais ou menos, de hectares, só que 20% dessa área dos 60 milhões, ela é utilizada para realizar segunda safra ou terceira safra no ano. Então, ela é reaproveitada, ela é poupada, porque ela é reutilizada, ela é utilizada mais de uma vez para plantação. Então, ela chega, a área plantada total, somando todas as safras, ela chega na soma de 80 milhões de hectares. Então, o que aconteceu? Ela dobrou 110% em 30 anos. A gente está desmatando menos? Sim. E a gente aumentou a nossa área? Sim. Ou não? Ou desmatando mais? Como que está desmatando menos se aumentou a área? Exatamente, aumentou a área. Mas olha agora a produção. A produção que era de 58 milhões de toneladas, hoje ela está em 300 milhões de toneladas. Então, 322 milhões em 2023, 2024 teve problemas, 300 milhões. Mesmo assim, 417% de aumento em 30 anos. Então, nós aumentamos em 100% a área, que foi utilizada para plantio, mas a produção aumentou 400%.
Então, o que se refere a isso? Como que nós conseguimos apenas dobrar o tamanho da área plantada e conseguimos 4 vezes mais produzir? Então, esse é efeito do manejo diferenciado, dos estudos e, principalmente, uso de tecnologias, tá? Então, uso de estudo, uso de uma série de fatores que vem trazendo aumento da produtividade. Utilização de máquinas e tecnologia, utilização de insumos melhores, utilização da biotecnologia, uma série de fatores fizeram aumentar a produção. Então, nós temos aqui uma economia de área plantada, tendo em vista o uso da tecnologia. Então, nós conseguimos ver nesse gráfico exatamente isso, tá? Aqui nós podemos ver o nosso gráfico, aparece também praticamente a mesma coisa do anterior. Começamos com uma produção, uma área pequena, dobrou o tamanho da área, o gráfico da produção 4 vezes maior. Então, hoje nós temos uma produção bem maior do que há 30 anos atrás. E a produção de carnes, quanto que aumentou? A produção de suínos aumentou em 345% em 30 anos. Tá, nós começamos com o suíno aqui, tinha 1,5 toneladas no ano de 1990, agora nós estamos, aliás, milhões de toneladas, 1,5 milhões de toneladas em 1990, agora nós temos 4,68 milhões por ano, 2024, essa é a nossa previsão. O frango, que era de 2,36 milhões de toneladas, passou para 15 milhões de toneladas por ano. E a carne bovina, que era de 5,01 milhões, agora está com 10,84 milhões de toneladas em 2024. Então, assim, nós vimos que o aumento foi de 345% na carne suína. Carne de frango aumentou 539% a exportação. E a carne bovina, 116% em 30 anos. É muito valor, muita quantidade. Isso aí que tem segurado a nossa balança comercial na maioria dos anos. Tá? Aqui nós podemos ver o saldo da nossa balança comercial brasileira segurada ou ancorada pelo agronegócio. Nesse perfil aqui que traçamos de 2010 até 2023, nós conseguimos ver aqui, ó, somente no ano de 2013 e 2014, nós ficamos com a nossa balança comercial negativa, nós tivemos um déficit aqui de 9 pontos, 9,9 negativo, ficamos devendo, tivemos que tirar dinheiro do caixa para cobrir o saldo negativo da balança, porque nós compramos mais do que nós vendemos, então nós ficamos no negativo. Fora isso, de 2010 para cá, todos os outros anos nós tivemos lucro nas vendas, nas exportações, em bilhões de dólares. E, se nós formos verificar, todo o período que eu estou passando aqui, ele está sendo positivo para o lado do agronegócio. O agronegócio apresentou lucro em todos esses anos na balança comercial. Último ano agora, 2023, quase 100 bilhões de dólares de lucro, de saldo positivo. Os outros setores todos ficaram no vermelho, porque nós exportamos poucos produtos industrializados ou outros produtos, qualquer que seja, menos do que compramos de fora. Então, a importação de outros produtos foi maior que a nossa exportação. No agronegócio foi diferente. Nós vendemos mais do que compramos. Apesar de comprarmos fertilizantes, insumos, máquinas, tecnologias, a exportação ela foi muito superior. Então, a balança comercial, o saldo do agronegócio, no período todo, é positivo. Então, nós temos aqui, nós conseguimos segurar a balança comercial, o PIB nosso, com o agronegócio. Tá? Então, aqui, ó, nosso panorama em 30 anos, como eu falei anteriormente, o agronegócio cresceu 417%. Tá? Então, a tecnologia e empreendedorismo são as bases do crescimento impressionante do agronegócio brasileiro. Esse crescimento exponencial da produção, impulsionado por avanços tecnológicos, foi fundamental para posicionar o Brasil como uma potência agrícola global. Quem falou isso
nada mais, nada menos que o senhor Roberto Rodrigues. Ele falou agora no Fórum Internacional da Agricultura, que aconteceu em São Paulo no dia 9 de setembro, agora, dias atrás. Eles estão discutindo os pontos, os fatores que serão levados para o G20, que vão apresentar na Assembleia da ONU. Então, é muito importante saber reconhecer e posicionar o Brasil diante das maiores economias mundiais. O Brasil hoje é, sim, uma das maiores potências, principalmente na produção de alimentos. Esse é o nosso fator, esse é o nosso ponto principal para destacar o Brasil entre as maiores economias, porque a maioria dos países depende da produção agrícola brasileira hoje. Então, as oportunidades que nós temos aqui, o que nós vemos? Temos visto, sabemos que o Brasil tem feito grandes esforços para conseguir vender e avançar em novos mercados. Então, no último ano e meio, 2023, e agora o primeiro semestre de 2024, o Brasil conseguiu negociar com outros países e fechou 200 novos acordos de venda de produtos agropecuários das mais variadas espécies. Então, é muito importante, por quê? Porque ele vai diversificando o mercado e vai vendendo para novos mercados, não centraliza tudo na mão de apenas um comprador. Então, vários acordos foram fechados, tanto para a venda como para a compra de tecnologias, insumos e outros tipos de necessidades que nós temos. Só que o Brasil ainda oferece outras oportunidades, ainda temos outros cantos que nós podemos crescer. Por quê? O Brasil, por exemplo, ele não exporta peixe como deveria, exporta poucas frutas. O Brasil hoje está produzindo bastante peixe de cativeiro, mas a maioria é consumida aqui dentro mesmo. Então, nós precisamos explorar esses mercados. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas, só que não é tão exportada. Exporta-se, mas é pouco. Então, nós temos nichos de mercados aqui. Então, nós temos onde crescer muito nas proteínas do peixe e no lado das frutas. Então, podemos produzir mais, podemos vender mais, podemos industrializar mais e gerar riqueza através da geração de renda, através da agregação de valor desses produtos. Então, e o que a gente viu nessas matérias todas, o que a gente tem visto é que, com uma balança comercial favorável, o agronegócio continua a ser um pilar econômico para impulsionar o desenvolvimento nacional e global. Então, o Brasil tem, sim, no agronegócio, uma balança positiva e tem aumentado a cada dia os valores dessa balança comercial. Então, o Brasil é um destaque. Então, o posicionamento brasileiro, nesse momento, está amarrada, está ancorada no agronegócio. Então, o que é planejamento de mercado? Planejamento para um produto ocupar uma posição clara, distinta e desejável em relação aos produtos concorrentes na mente dos consumidores-alvos. Então, quando um país lá do outro lado do mundo for procurar produtos agropecuários, já sabe que o Brasil possui, então já vem direto, já sabe o caminho, já tem visto o Brasil. Então, o posicionamento brasileiro em diversas áreas é muito importante. Então, os políticos, os empresários, quem tem força, quem se considera um player de mercado, ele precisa estar presente nas discussões ao redor do mundo. Feiras, fóruns internacionais, então participar ativamente, principalmente o alto escalão do governo. Então, nós precisamos nos posicionar, precisamos participar das discussões. Por quê? Porque a gente vê as movimentações sobre algumas barreiras que são criadas ou que são retiradas no mercado. Um exemplo bem claro, a União Europeia decidiu que agora os produtos que eles vão comprar, todos precisam ter identificação geográfica, todos precisam ter um rastreamento. Então, produto que não tiver rastreamento não vai entrar na Europa no ano que vem, mais ou menos isso. O que nós precisamos fazer? Tem gente que exporta e que ainda não tem um rastreamento do seu produto, precisa colocar um rastreamento, porque não vai parar de vender. Isso é uma barreira para entrar lá. Mas se você colocar um rastreamento no seu produto, você vai conseguir vender para a União Europeia. E a União Europeia comprando, só vai comprar de quem tem, então quem tiver vai vender mais. Então é
uma oportunidade gigante nesse sentido. Então, assim, esse é o nosso tema de hoje. Então, nós temos um caminho muito grande pela frente, mas a gente tem visto que nós temos avançado bastante, nós temos várias oportunidades, temos vários desafios, mas o agronegócio não vai deixar de existir, jamais. Por quê? Porque a gente precisa de alimentos, a gente precisa de materiais, a gente precisa de insumos para a produção, e a gente não sabe viver sem esse ramo da produção mundial. Então, e o Brasil está se posicionando, está posicionado estrategicamente nesse sentido. Então, esse é o nosso conteúdo que nós vimos, estudamos a estratégia de posicionamento, estudamos o mercado do agronegócio, um pouco do nosso potencial produtivo, como estamos aqui se apresentando para o mundo, e nós vamos ver ainda mais nas próximas aulas, nós vamos dividir esses assuntos e vamos falar um pouco mais das commodities, um pouco mais desse mercado internacional. Tá? Então, esse assunto ainda não esgotou totalmente, mas a gente vai conseguir fazer uma base para a gente conseguir levantar e levar para as próximas aulas, tá bom? Nas próximas aulas a gente conversa um pouco mais e a gente discute esses novos assuntos que a gente vai apresentar, tá certo? Então, agradeço pela atenção e até a próxima. Até lá, tchau, tchau.